Você viu essa reportagem no Bom Dia Brasil de terça-feira passada? Ana Luísa, um médico confundiu um ferimento de bala perdida com um corte. Aconteceu na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. O Michael, de 11 anos, foi atingido por uma bala perdida no rosto na noite de Réveillon. A família teve que levá-lo a 3 hospitais diferentes até conseguir o diagnóstico certo. O primeiro médico que atendeu o menino não percebeu que havia uma bala entre a boca e o nariz e costurou o rosto dele com a bala dentro. Acredita? O Michael não está sozinho nesse drama, não. A estimativa é de que a cada ano mais de 500 mil brasileiros sejam vítimas de erros médicos. Agora, como explicar tantos erros? O que é possível fazer para garantir a segurança dos pacientes? Se os olhos são as janelas da alma, as pessoas eu via muito embaçado. Estes revelam uma história triste. Eu tive que parar de estudar. Eu acabei saindo do emprego onde eu estava, né? Essa é Jéssica, de 22 anos. Aos 15, ela descobriu que tinha uma doença chamada ceratocone. O ceratocone deforma a córnea, uma parte dos nossos olhos super importante para a visão. No olho direito, menos afetado, um simples tratamento com laser poderia resolver. Fizemos uma rifa e conseguimos fazer esse tratamento a laser no olho direito, que recuperou bastante. Já na outra vista, eu já não enxergava quase nada do olho esquerdo. Então, Jéssica procurou o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles te indicaram fazer o quê? Transplante de córnea no olho esquerdo. No direito não precisaria. Depois de 1 ano na fila, ela foi chamada. O anestesista me marcou com um esparadrapo acima da minha sobrancelha no olho esquerdo. Entrei no bloco cirúrgico e foi anestesia geral. Eu acordei e eu vi que o olho direito, eu não estava vendo nada. Aí eu toquei o olho e vi que estava tapado. Aí a enfermeira veio falar comigo e eu disse para ela, fizeram a cirurgia no olho errado. No dia seguinte, Jéssica voltou ao hospital. Tinha apenas uma pergunta para o médico. O que aconteceu? Eu fiquei com raiva dele, fiquei muito nervosa. Quando ele falou que não, que estava certo, até pensei que eu que estava... Será que eu estou errando os lados? Mas não foi a Jéssica quem errou os lados. Os médicos acompanhavam o caso havia mais de 1 ano. E mesmo assim, fizeram a cirurgia do lado errado. 1 semana depois, um novo transplante. Agora, finalmente no olho certo, o esquerdo. Isso faz 4 anos. E hoje? Aquela placa amarela ali do outro lado da rua, você consegue ler com óculos? Não, nem com óculos, nem sem óculos. Um borrão preto. Um tratamento a laser e 2 transplantes depois, Jéssica continua enxergando mal. Ainda espera por uma resposta. Acho que foi um descaso total. Mereço saber o que aconteceu. E agora, no hospital, o silêncio vai começar a ser quebrado. Você acha que seria possível dar essa resposta para ela? Sim, claro que sim. Histórias como a da Jéssica se repetem por todo o Brasil. De uma dona de casa que morreu num hospital público. Ela tinha um coágulo no lado esquerdo do cérebro, mas os médicos operaram o lado direito. Uma mulher morreu 12 horas depois de ter recebido uma injeção de sopa na veia. A gente sabe que erros matam os pacientes hoje. Matam há alguns anos atrás e continuarão matando no futuro. Mas quantos brasileiros são vítimas? Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz analisaram 1.600 prontuários em 3 hospitais públicos do Rio de Janeiro e descobriram, de cada 100 pacientes, 7 são vítimas de erros cometidos por médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde que poderiam ter sido evitados. Dos 12 milhões que se internam todo ano, muito provavelmente, mais de 500 mil de pacientes têm algum dano provocado por um erro que poderia ter sido evitado. Erros existem, representam naturalmente resultados que são muitas vezes dramáticos e o ideal é se buscar a ausência absoluta do erro profissional. O Fantástico conseguiu uma rara autorização para gravar dentro da UTI. Passamos uma tarde inteira acompanhando o trabalho de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao nosso lado, o tempo todo, os diretores do hospital. O Getúlio Vargas tem um núcleo de segurança do paciente, ou seja, um grupo que atua para reduzir os erros. Mesmo assim, em poucas horas, registramos erros. A
consequência mais comum desses erros é a temida infecção hospitalar, que pode ser muito grave. Foi o que aconteceu com esse paciente. Ele chegou com um traumatismo craniano, mas hoje está sendo tratado de pneumonia que pegou dentro da UTI, provavelmente por causa de uma falha na limpeza do tubo de respiração. O próprio tubo facilita a entrada de bactérias nocivas na via respiratória do paciente. E foi isso que aconteceu nesse caso? É isso que provavelmente aconteceu nesse caso. Isso poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. No leito ao lado, um funcionário limpa um tubo desse tipo. Mostramos as imagens para um especialista em segurança do paciente que já organizou 7 congressos sobre o tema. Vou reparar, a luva está cobrindo toda aqui está pela metade. Qual o problema disso? Ele pode transmitir alguma bactéria que está num paciente para um outro paciente. Esse homem, no leito em frente, também tem pneumonia. Ele precisa ser colocado na cama com todo cuidado. Existe risco de contaminação para a equipe, mas... O paciente encostou na parte não protegida desse profissional, né? O cabelo e na parte de trás da roupa. Esse avental verde não estava fechado? Não estava bem fechado atrás. Deveria estar com tudo. Isso aumenta o risco de infecção na unidade. A direção do hospital diz que incentiva o registro dos erros. Logo depois dessa entrevista, o Dr. Bruno, coordenador da UTI, escreveu em um relatório o que viu de errado naquela tarde. Se eu não enxergo o meu problema, então eu não consigo resolvê-los. Erros podem salvar vidas? Podem e salvam. Quando a gente aprende com ele e não deixa que da próxima vez ele atinja o nosso paciente. Desde 2013, o Ministério da Saúde determina que todo hospital tenha um núcleo de segurança do paciente, como o do Getúlio Vargas. Todos os incidentes, com ou sem vítimas, devem ser relatados à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E esses problemas todos, eles poderiam ter sido evitados? Evitados totalmente é difícil, mas eles precisam ser muito diminuídos se fossem observadas algumas normas que estão definidas pelo próprio Ministério da Saúde no Brasil. O problema é que essas normas são praticamente ignoradas. Existem no Brasil mais de 6.600 hospitais, mas só pouco mais de 1.200 núcleos de segurança do paciente estão cadastrados na Anvisa. Quer dizer, 81% dos hospitais no país não cumprem a obrigação. Estamos chegando aqui no hospital, seu Fábio. Fica calmo, a gente vai atender o senhor. Mais um caso grave na emergência do maior hospital da América Latina. Fábio tem 50 anos. Está há 2 horas com dor no peito. O senhor tem alergia a alguma medicação? No meio do atendimento, o coração para. Até que, de repente... Ok, pessoal. Fim de cenário. Na verdade, Fábio, o paciente, é um boneco. O que você acabou de ver é uma simulação. Os instrutores ficam na sala, olhando tudo. E até emprestam a voz para o Fábio. Esse é um treinamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Apesar de ser uma simulação, a gente mesmo fica envolvido com a emoção do caso. Quando a gente está sob estresse, a nossa atenção ela fica mais focada e a gente não consegue integrar as diversas informações que existem, por exemplo, no atendimento de emergência. A ideia é aprender com os erros. Você acha que cometeu algum erro? Acho que sim. Talvez a questão do tempo, às vezes a gente esquece de marcar o tempo. Ixi, eu tô sem relógio. Vamos lá. Hora do veredito. A cada 2 minutos você checa o pulso. Então você tem um relógio ou um cronômetro, é fundamental. Na parada cardíaca, você não marcar tempo, você não fazer uma marcação adequada dos passos da sua recitação é um erro. Alguma vez no seu trabalho você já errou? Não sei, né? No que se refere a erro médico, fica difícil eu dizer, né? O que você acha? Eu acho que não. Na UTI do Hospital das Clínicas, a equipe do Dr. Bruno participa de outra simulação. Aqui, o boneco paciente está com um tubo de alimentação no pulmão, em vez do estômago. Isso pode ser fatal. O paciente está desaturando, começou que horas? Estetoscópio, por favor. Situação que já aconteceu com o Dr. Bruno na vida real. Eu estava ouvindo o cuidado do paciente. Se é um pouco mais narcisista, você vai falar, não, eu sou perfeito, eu não erro, as coisas não são assim. Todo mundo erra. Cabe a gente tentar diminuir esses erros e aprendendo com eles. Um piloto de avião, quando ele erra, morrem 300 pessoas.
certo? A diferença é que ele morre junto, né? Quando eu erro, morre uma pessoa, certo? Mas eu não morro junto. Checklist antes da decolagem. Baterias 2 em 1, checadas automáticas. Luzes de emergência, checada. Comandos de voo, checados. Tripulação, decolagem autorizada. No mundo da aviação, não importa o destino ou a duração do voo, é obrigatório checar tudo antes de decolar. O famoso checklist. A gente pode esquecer, a gente é ser humano, a gente pode errar. E aí o checklist vem justamente para a gente evitar esse esquecimento. É muito mais seguro voar do que fazer qualquer procedimento em qualquer área da saúde. A medicina tem que aprender com a aviação. E assim o checklist chegou a algumas salas de cirurgia. Paciente Rui Antônio Aquino de Azevedo, prontuário 1795824, correto, doutores? É checado se a cirurgia é a correta, se o paciente é correto, se ele está identificado corretamente com a marcação da cirurgia, o nome do paciente. A gente checa se a sala está apta e preparada para receber esse tipo de procedimento. Obrigado, tenha um bom procedimento. Num dos principais hospitais particulares de São Paulo, o checklist é uma das ações para diminuir o número de erros. E essas perguntas, que parecem óbvias, se repetem antes de cada cirurgia. Nós somos sujeitos a falhas e são seres humanos dentro de um ambiente complexo que pode gerar distração. Falar de erro nas equipes de saúde é um tabu? Sim, com certeza. Na faculdade a gente aprende a ser super-homem. A gente não é dito pra gente que os médicos erram. Pode apagar a luz de cima, por favor? Durante 2 meses, o Fantástico procurou dezenas de médicos. Quase ninguém quis gravar entrevista sobre esse assunto tão incômodo. Mas o Dr. Camargo aceitou. Eu não me trataria com um médico que dissesse que nunca errou. Porque esse médico tem um de 2 problemas. Ou ele mente, ou ele é tão incompetente que ele não consegue perceber onde errou. José Camargo trabalha em Porto Alegre. É cirurgião há 45 anos. Já fez 30 mil operações. Comandou o primeiro transplante de pulmão da América Latina em 1989. Tem muito médico que acha que a ideia de que ele é falível vai diminuir a sua reputação. Eu já cometi erros. De um, ele nunca esqueceu. Um paciente com câncer que tem uma cirurgia programada para remover metade do pulmão, ele desenvolveu sinais de infecção. Eu tinha feito um erro técnico, sacrificado uma artéria que não podia ter sido. Como foi para você, doutor, olhar para ele e falar, eu errei? Sofrido, né? Eu disse, vamos ter que reoperá-lo, porque eu fiz uma opção equivocada, eu me lembro muito bem da cara de confiança com que ele disse, vamos lá, doutor, eu confio no senhor. E a relação que eu tenho com ele até hoje é de grande proximidade. A verdade é a coisa mais preservadora da dignidade de quem trabalha. Né? E isso que o Dr. Camargo tanto valoriza é o que Jéssica tanto busca. A verdade. Por que ela recebeu um transplante no olho errado? Gostaria bastante de saber o que aconteceu. Ela veio para o hospital para operar o olho esquerdo e foi operado o olho direito. O que aconteceu? Não estou entendendo a tua pergunta, Luciana. O que aconteceu assim, ela operou o lado, então, trocado, mas depois ela operou o outro lado. É isso que tu quer que eu responda? Não, o que eu queria entender é por que ela veio para operar o lado, a córnea esquerda, o olho esquerdo, e ela foi operado o olho direito. Por que isso aconteceu? Entendi. Bom, foi uma troca de lado, porque a gente ainda não estava com o processo completamente implantado e não tinha, além da marcação com a caneta, toda a verificação e a checagem antes do início da cirurgia. A checagem de que fala a diretora é o checklist, que mostramos há pouco para verificar as informações básicas antes da cirurgia. O antibiótico profilático foi realizado, doutor Bruno? A marcação com a caneta é muito simples. A tinta não sai fácil da pele e indica o lado certo da operação. Já o esparadrapo pode cair. Esse esparadrapo não estava no olho da paciente quando ela chegou na sala de cirurgia, na hora de iniciar a cirurgia, e não havia nenhuma outra marcação. Muitos erros que não se justificam
As culpas estão ali estabelecidas. Inclusive, são erros como esses, que são erros crassos, erros por inobservância de parâmetros básicos de segurança. A Justiça mandou pagar a Jéssica R$20 mil por danos morais, mas o hospital recorreu. E até agora, a jovem que sofreu um transplante no olho errado não recebeu nada. O que aconteceu com o tal esparadrapo? Nunca vou saber o que aconteceu.